tuas bênçãos, que o Senhor derrama sobre nós nesses dias. E agora, Senhor, capacita-nos para estudar novamente o tema da semana passada, a lição da escola sabatina. E tudo que nós aprendemos, nós possamos relembrar agora e praticar em nossa vida. Fique conosco, no nome de Jesus. Amém. Então, o trimestre, essa lição toda que nós estamos estudando é sobre os símbolos da Bíblia. Como é que a Bíblia fala através dos símbolos? E na semana passada nós estudamos um símbolo bem conhecido, talvez o símbolo mais famoso da Bíblia, que é o cordeiro. De onde é que vem o significado do cordeiro? Que nós podemos aprender com ele. E nós vamos agora ler o verso dessa música, que é Apocalipse 5, verso 9. Apocalipse 5, verso 9. Estava falando do vento que a gente vê assim de frente, mas antes, quando esse muro era mais baixo, a gente via também o vento aqui na lateral. Mas nós vamos colocar um jardim aí na frente também. Não tem areia aí, vai ter um jardinzinho. Tem que colocar uns trepadeiros aqui também. Palmeira, né? É alto, né? Tá trazendo. E ele dá uma palmeira imperial aqui na frente. Lembra? E cantavam o canto do louvor, dizendo: digno é de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha aí. E aqui na lição, essas ilustrações que vêm na lição, elas não vêm à toa, elas vêm com um significado especial. Quem tem a lição, você vê que tem um cordeiro morto assim, o sangue escolhendo, e o sangue vai conduzindo as pessoas até a cruz. Olha aí, exatamente isso que o sangue de Cristo faz. Então a figura do cordeiro está presente em toda a Bíblia, desde o começo até o final. A figura do cordeiro. Então nós não temos como fugir disso. Se a gente vai estudar sobre os símbolos da Bíblia, temos que estudar sobre sacrifícios. Sobre os sacrifícios que a Bíblia ensina. Agora, vocês lembram que Deus ensinou como é que funcionava o sacrifício para Adão e Eva? Adão e Eva ensinaram para seus filhos e assim sucessivamente. E vocês todos lembram por que Deus ensinou o sacrifício? Quem lembra por quê? Por que Deus ensinou Adão e Eva a fazer o sacrifício de cordeiro? Bem simples. Exatamente. Deus ensinou o sacrifício dos cordeiros porque aquilo era uma ilustração do que viria a ser o sacrifício de Jesus. Agora, quem fizesse o sacrifício dessa maneira estava fazendo certo. Agora, será que tem sacrifício na Bíblia que Deus rejeitou? Será que houve alguma vez que os sacrifícios foram inúteis? Vamos ver? Vamos ver? Isaías 1. Vamos ver quais são os sacrifícios que Deus rejeita. Isaías 1, vamos ver o verso 15 e 16. Verso 11 e depois do 15 e 16. Quem pode ler? Isaías 1, verso 11. Olha o que Deus está dizendo. O que adianta essa rua de animais que vocês oferecem? O que adianta essa rua de sacrifício que vocês fazem? Eu não gosto nem do sangue do novilho, nem do carneiro, nem da ovelha. Então, Deus dizendo assim: o que adianta tudo isso que vocês estão me trazendo para sacrificar? Essas pessoas não foi isso que Deus instituiu? O sacrifício não foi uma coisa que Deus criou? Por que agora Deus está
sagrado, que ele não. Ele sabe? Que ele não acha isso importante. Agora nós vamos ver a resposta. Por que Deus estava rejeitando esses sacrifícios? Olha aí o verso 15. De acordo com isso que vocês leram aí, por que Deus estava rejeitando os sacrifícios? Os sacrifícios da forma correta, né? No uso correto. Mas as atitudes dele eram totalmente Isso aí é sobre muito pouca versão, acho que estava fazendo só por fazer. É possível que hoje na igreja, a gente faça as coisas só por fazer, mas as nossas atitudes sejam diferentes daqueles atos que a gente faz na igreja? Com certeza, não tem diferença. Não sabe. Porque às vezes só por os outros, mas acaba fazendo os outros. O coração está cheio daquele apoio. Exatamente. É disso que eu estava dizendo para o povo de Israel. Olha, vocês estão fazendo aqui tudo isso aqui, trazendo sacrifício, fazendo toda a cerimônia do direitinho, mas as suas mãos estão cheias de sangue. Vocês não estão nem aí para o seu próximo. Vocês não ajudam os órfãos e as viúvas que elas. As pessoas morrem em volta de você não faz nada por elas, mas aí vem aqui com a minha presença e traz sacrifício como se tivesse tudo bem. Então esses são os sacrifícios que Deus rejeita. Essa é uma adoração que Deus rejeita. Deus não ouve a oração da pessoa que não se importa com o próximo, da pessoa que não coloca a religião em prática. Não coloca na vida dela, ela na reta do outro, ela está sempre colocando. Não coloca na vida dela. Até porque religião, o nome religião significa religar. Religar o ser humano com Deus. E religar o ser humano com o seu próximo. Se você diz que você serve a Deus, que você está na religião, mas você não se preocupa em trazer as pessoas para perto de Deus e nem em se aproximar delas, você não está vivendo religião. Você não está vivendo aquilo que você acredita. E é isso que eu estava chamando a atenção do povo de Israel. Então, esse é um motivo para Deus rejeitar um sacrifício. E o segundo motivo. Vamos voltar para Gênesis. Segundo motivo, falando em Gênesis. Podia ter começado com Gênesis, mas ficação. Fui para Isaías. Gênesis 4. 4, versos 3 e 4. Gênesis 4, 3, 4 e 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe para mim do fruto da terra uma mulher próxima. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e Abel do rei. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua casa. Ao passo de Caim e de sua casa não se agradou. E Lúcio foi sobre o
família, Caim, de Israel e do Senhor. Por que Deus rejeitou de Caim? Calma. Por que Deus rejeitou de Caim? Chegou o momento de eles fazerem os sacrifícios, né? O que foi que Caim trouxe, Francisco? Caim trouxe das sobras e trouxe dos frutos da terra. E Caim e Abel trouxe das suas ovelhas, as primícias, ou seja, os primeiros cordeirinhos que nasciam, ele pegou e ofereceu como holocausto. Por que Deus rejeitou a de Caim e Deus aceitou a de Abel? Porque os dois ofereceram o melhor que eles tinham. Caim ofereceu o melhor que ele tinha e Abel ofereceu o melhor que ele tinha. Não era de coração, e tem outro motivo ainda. Porque ele tem apenas um sacrifício. Sacrifício de... Morrer. Exatamente. Então é uma série de coisas erradas aí. Representando Jesus que já morreu. Olha aí. Exatamente. Todos vocês todos devem ter 3 características. Joelza disse que não foi de coração. Esse também é um motivo. Caim exatamente. Caim não fez voluntariamente. Caim fez porque tinha que fazer. Mas Abel, você percebe que ele fez porque aquilo era uma coisa do seu coração. Esse foi o primeiro motivo. E o segundo foi porque Caim deu das suas sobras. E Abel deu das suas primícias, das primeiras coisas, dos primeiros rebentos ali do seu rebanho. Tem até um filme que eu gosto de ver, um filme que mostra ali a história de Caim e Abel, Gênesis, que mostra Caim colocando as frutas, né, em cima do altar, vai colocando melão, vai colocando tudo, coloca farinha, aí tem hora que ele acha que colocou demais, ele tira do altar e bota de novo na cesta. Ele não, para Deus já está demais, vou começar a botar um pouco no caminho, já ofertei demais. Então esse é o segundo motivo. E o terceiro é porque simplesmente não foi o que Deus pediu. Deus pediu um sacrifício de cordeiros, porque simbolizava o sacrifício de Cristo. Ele vai fazer uma oferta de frutos, totalmente diferente do que Deus pediu. Então, é possível que a gente cometa esse mesmo erro de Caim? De que maneira a gente pode cometer esse mesmo erro de Caim no nosso dia a dia como igreja? Segue a nossa vontade, em nome de Deus. No contexto do culto, no contexto da adoração, como é que a gente pode às vezes cometer esse erro de Caim? Colocar uma roupa que a gente gosta de ver que agrada de louvor, né? Uma música que seja de acordo com a minha preferência e não um louvor que aproxime você de Deus. E mais? Às vezes só para mostrar para o outro, não para Deus, é retirar do coração. Fazer para se exibir, tudo bem, exatamente. Pois é. Tabela para cumprir uma escala, né? Uma outra forma de a gente cair no meio de Caim é também só dar ouvidos a mensagens que massageiem o seu ego, que se adequem às minhas preferências. Tem gente que evita mensagens que falem contra o seu pecado, que vão contra aquelas coisas que ela acaricia no seu coração. Mensagens que levam ela a se arrepender, a repensar, a refletir, ela evita. Ela só quer mensagens que se adequem aos seus interesses. Então, dessa maneira, a gente cai no mesmo meio que Caim. Tudo isso que vocês falaram está certo, tudo isso que vocês falaram está correto. Então, esses são os sacrifícios que Deus rejeita. Agora, o sacrifício que Deus aceitava no tempo do Antigo Testamento é o sacrifício de animais. Mas, vamos lá para Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10, lá no Novo Testamento, no meio das cartas, ali.
Vocês já disseram para que serviam os sacrifícios. Mas agora nós vamos entender o seguinte: será que os sacrifícios em si, eles eram capazes de salvar as pessoas? Os sacrifícios em si dos animais salvavam as pessoas? Os pecados? Só Jesus. Então, se eles eram incapazes, por que eles eram oferecidos? Vamos ver? Hebreus 10. Por que o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício dos animais? Olha o problema do sacrifício dos animais. 10 verso 1. Quem pode ver? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Aí? Ou seja, as pessoas sacrificavam ali todo dia, mas nunca se aperfeiçoavam, nunca iam se santificando, continuavam do mesmo jeito. Então, aparentemente, aquilo não serviu para nada, né? Mas vamos continuar lendo, vamos verso 2 aí. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de todos e de votos remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Jesus que diz, né? Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me tomaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora leia o verso 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Tá bom. Então, o livro de Hebreus serve para explicar isso tintim para a gente. O sacrifício de Jesus é superior por quê? Porque foi só um e vale para sempre. Aqueles sacrifícios dos animais tinham que ser feitos todo dia e não purificavam, não salvavam as pessoas. Então, por que eles eram oferecidos? Se ele não tem utilidade e se o sacrifício de Jesus é quem vale para sempre. Por que eles eram oferecidos todos os dias? Eles serviam como? Eles serviam de quê? Serviam de cuidado para as pessoas, inclusive, dividir o poder para ela mesma, mas na família. Então, na cuidado, se você lembrar todos os dias que estava pregando, precisava matar um inocente. Você imagina nós hoje precisar todos os dias matar um morrido. Eu participei já de algumas vezes que matou essa criança, mas quando alguém vai matar, eu fujo, porque algumas pessoas falam que se tem alguém que não volta, que tem um animal, quando a pessoa vai matar, e tem a pena dele, tem a dó, ele demora a morrer. Quando eu vou precisar da minha parte, aí eu fico imaginando, todo dia tem necessidade de matar um poder de sofrimento de as pessoas entendiam muito exatamente, todo o poder da matança está durante o dia você está na vida, você pecar, você tem que matar outro poder de novo. Então eu sofri um animal com uma pessoa. Até porque é o melhor poder da matança, tem que escolher o melhor, mais bonito, aquele que valia mais, porque o animal mais limpo, financeiramente, é o que valia mais, né? Tem que escolher o melhor. Vocês fizeram agora uma análise psicológica de sacrifício que realmente. Talvez para quem não cria animal, mas mesmo quem não cria, já viu alguém matando uma galinha. Tem gente que quando vê ali a pessoa sangrando a galinha pendurada, o sangue escorrendo, não quer ver aquele processo, né?
Só quer ver depois já está pronto para comer, mas vem depois, né? Mas tem gente que não aguenta ver o processo da morte da galinha, a morte do galo. Agora, como o Espírito diz, já pensou? Você todo dia, toda vez que você pecar, você tem que matar um bicho que você gosta tanto, que você cria tanto, você vê ali todo dia tão perfeito, é o mais perfeito, o mais bonito do rebanho, é esse que você tem que matar. Então isso é para você ter a imagem da morte toda vez que você pecasse. Para você ver que o pecado tem uma consequência trágica. Porque não merece. Não pode, né? É bem isso. Vai fazer isso. E interessante que Deus escolhe os animais mais trágicos, porque está feliz de morrer. Então ele é muito trágico, para ele morrer boi, é um anjo mais diferente. A ovelha é mais manso, o bode ele é muito bravo, ele é muito sacado. Um dia o papai comprou um carneiro para matar lá no velho. A ovelha, ela foi criada. Foi puxada muito de mal, parecia não ter momento de Deus. Só que quando ela entrou para a rua para ir lá para a matança, acho que ele sente isso aí. Ele não quis mais entrar para lá. Saiu arrastado. Até a filha que tem que dar para ele foi de boa. Quando a gente colocou para lá, eu acho que É o cheiro do sangue, eu acho que lá tem o cheiro do sangue. não, ele foi arrastado. Ele sempre tem um. Pois é. Então o sacrifício ainda tem um lado ainda mais profundo, que é porque é um ato de fé. Porque já pensou, hoje é muito fácil de entender tudo isso. A gente tem a Bíblia, a gente tem essa explicação teológica, ainda tem gente que duvida, né? Agora pense num judeu, 2000 anos antes de Cristo, não tinha nada, não tinha nada. Só tinha ele ali, a família dele, as tendas, os bichos. Para ele entender isso aqui, ele raciocinar que ele está matando um animal, que um dia vai. Então, para isso entrar na cabeça dele, naquele tempo, Chamado de fé. tinha que pensar no futuro. Hoje a gente pensa no passado, Jesus já morreu. Mas eles pensavam no futuro, Jesus ainda iria vir. Então, o sacrifício era um ato de fé. Era um ato de ter certeza de que aquilo ali É o símbolo. era o símbolo. Né? E aqui a lição ela faz uma ilustração que todo mundo vai entender. A lição ela compara o sacrifício com o pagamento de uma viagem. Né? Quando você compra uma passagem de ônibus, de avião, você não faz imediatamente a viagem que você paga. Né? Você compra, né? Você compra uma passagem, um cartão de pago. E aí você segura aquele papel ali, mas só aquele papel ali não vai levar você a lugar nenhum. Só quando chega o transporte, você entra no transporte, você vai, aí aquele papel vai servir para alguma coisa depois? Não. Mas depois que eu desço da Barbárie, não preciso mais daquele papel ali para nada. Eu vou ali com o motorista, pego a mala e vou embora, não preciso mais daquele papel. Então, era para isso que serviu o sacrifício. Você precisava daquele ingresso para você entrar no ônibus. Mas depois que você fez a viagem, não precisa mais daquele papel. Então, fazer o sacrifício enquanto Jesus não vinha. Depois Jesus veio, não precisa mais matar bicho. Não precisa mais. Eu fico imaginando para aquelas pessoas de fé mesmo, como foi emocionante ouvir João dizendo: eis o Cordeiro de Deus que teve pecado do mundo. Ele ninguém entendeu nada. Só tem efeito na Mas mão. teve os discípulos de João que seguiram ele. Mas o resto era o que diz que na hora que João apontou assim, todo mundo. Esse. Porque Jesus, vocês olham para as ilustrações desse Jesus, era bonito, aquela coisa assim. Não, ele é normal. Ele era
era todo queimado do sol, os cabelos bagunçados, a roupa suja, os pés descalços. Ninguém dava nada Você para ele. trabalhar na madeira e fazer pão. Aí João aponta, esse é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Só que era o guerreiro. Aí veio aquele pessoa que não tem nada demais. Pois é. Então a lição é maravilhosa, a lição é muito rica. Mas agora a gente vai entender por que Jesus é o Cordeiro perfeito. Por que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus? Por que ele é o Cordeiro perfeito, né? Vamos para, sabe onde? Êxodo 12. Nós já vimos que a morte do Cordeiro era o símbolo do perdão dos pecados. Mas a morte do Cordeiro também é símbolo de quê? Em Êxodo 12 vai mostrar o significado do sangue do Cordeiro que se aplica em Jesus. Êxodo 12 é a última noite do povo de Israel no Egito. No dia seguinte, o faraó libertou eles pegaram o mundo dele, né? E essa noite foi a noite da morte dos primogênitos, dos primeiros filhos, dos filhos mais velhos. Mas para que o povo de Israel não perdesse nenhum dos seus primogênitos, para que eles fossem protegidos naquela 10ª praga, qual foi a instrução que Deus deu para o povo de Israel? Exatamente. Vamos ler isso aí? Êxodo 12, verso 3, versos 6 e 7. Verso? 3. Êxodo 12, verso 3, 6 e 7. Pode ler. Para toda a congregação de Israel, aos 10 dias, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel. O imolará, o prepúcio da carne, tomarão do sangue e ocorão em ambas as ombreiras e as pernas e as mãos, nas casas em que o come. Olha aí. Então Deus diz o seguinte: cada família vai separar um cordeiro, eles vão guardar até o 14º dia desse mês, e nesse dia vocês vão matar esse cordeiro e o sangue vão passar nas laterais, nas ombreiras, nos umbrais das portas. Para que é isso ali? Vamos ver? Verso 13. Isso serviria para quê? Quem pode ler o verso 13? O sangue será o sinal nas casas que estiver. Quando eu sangue, passarei por óleo e não haverá negócio de praga, primeiro, quando eu perdi a perna. Olha aí. Então o sangue servia para quê? O sangue servia como um sinal para que quando o anjo da morte fosse passar, ele ia passando de casa em casa, de rua em rua. E nas casas onde tinha o sangue, ele passava por cima, ele não entrava naquela casa. O primogênito sobrevivia, ele não morria. Aí as casas que não tinham sangue, aí ele entrava e o primogênito morria. Então o povo de Israel seguia essa instrução de Deus e nenhum primogênito do povo de Israel morreu naquela noite. Mas os egípcios, como não tinham seguido as instruções, eles todos perderam o filho mais velho naquela ocasião. Então o sangue serviu todos os animais, até dos animais, tanto desde o filho do rei até o filho E o pai da primogênito comigo, que era E a gente pensa também que era só a criança mais velha do casal, mas no casal, se o casal pai e a mãe, por exemplo,
nossa cabeça é sempre as crianças, né? Mas é os adultos também. Se você fosse o mais velho da sua família, dos seus irmãos, Não tivesse sangue na porta, morria também. Então foi uma noite de mortandade geral. Menos o povo de Israel, como passaram. ela estava naquele filme, um dos filmes, que o chefe do exército, o rei, era o primogênito da família dele, foi o primeiro a cair. O rei correu para casa, chegou em casa, o filho dele, ó. Pois é. Morreu também. Então, primeiro significado do sangue do cordeiro, lá de Gênesis, é o perdão dos pecados. Mas aqui em Êxodo 12 tem um segundo significado importantíssimo, que é qual? O sangue do cordeiro, ele serve para quê? Serviu para quê aqui? Proteger. É marcar. Proteger. É marcar. Separar o povo de Deus. A livrar da morte. Sim. O sangue do cordeiro libertou o povo de Israel da morte naquele dia. Os filhos de Israel que morreram naquele dia. E o sangue do cordeiro hoje nos livra de quê? Da morte eterna. Porque se não fosse o sangue do cordeiro, quando a gente morria, a gente teria outra coisa depois? Não. Depois que a gente morresse, tchau. A Daniela, se eu não morrer, minha mãe tem que esperar, eu vou escutar o mundo todo, não? Esse não tem o sangue do cordeiro nas portas do seu coração. Quem tem o sangue do cordeiro na porta do seu coração tem a esperança de que a morte não é o fim. Jesus é quem deu a vida eterna para nós. Então o sangue do cordeiro nos livra da morte eterna. Amém? Amém. Então Jesus, ele é o cordeiro de Deus porque ele é perfeito. Ele é tudo que a gente deveria ser e a gente não é. Ele foi um ser humano perfeito, porque ele passou em todas as tentações que a gente passa, mas ele foi vencedor. Venceu cada pecado, venceu cada tentação, e tudo que vocês falaram sobre o cordeiro se aplicou na morte de Jesus. Porque vocês disseram que o cordeiro ele vai manso, ele vai calado, até o finalzinho ali, ele vai inocente até a sua morte. Porque foi decidido passar o sangue de cordeiro nas muralhas das portas. Já que, será que o anjo não Sabia? sabia? Gostei. Ah, é Satanás aqui. Ah, é Satanás. Que aqui Deus disse que ele que ia passar. As outras para mostrar para a nação do Egito. E aquele sangue ali significava a morte do Salvador. Mas aí é que está. Se o egípcio passasse o sangue, ele também. Mas porque ele teria aprendido com o povo de Israel. Porque teve alguns egípcios que foram, eu acho que talvez tenham salvado. E para ele, para ele passar o sangue dos umbrais, ele teria que matar o cordeiro. Ninguém dá o cordeiro dele e dá outra pessoa passar. Então o significado que ele se converteu Ele tinha o para ele fazer o sacrifício, ser sinceramente. Então, ele não, o egípcio ele não gostava do sacrifício. Então, ele vai se colocar as coisas para as outras pessoas dizer, não, eu matei esse, não. Se matar sinceramente, vai poder passar o sangue. Quando ele matasse, ele significava que ele era do Deus cristão. Pronto, como isso aí. Olha aí, teólogos. E além de tudo, para mostrar a obediência, né? Porque os egípcios não gostavam de ser obedientes, eles queriam que obedecessem a ele, né? Era uma coisa. Quebraram o orgulho dele, né? Quebraram a cara dele. Até porque tinha outros E eles não consideravam não Deus dos judeus, que era Deus de escravo. Né? Eles não consideravam esse Deus que eles não viam. Eles só adoravam os ídolos que eles viam, né? Tem um filme dessa história de Moisés que para mim é o filme mais ateu de todos, porque ele é um filme que questiona Deus o filme todo. Aí tem uma cena lá que depois da morte dos cordeiros, dos primogênitos, e um egípcio vem até Moisés e diz assim: seu Deus matou meu filho, seu Deus é um Deus mau, seu Deus é um Deus cruel, ele não tem medo dos inocentes. Mas essa passagem aí do sangue na porta tira toda essa desculpa, tira toda essa justificativa. Por quê?
Porque se o egípcio quisesse que seu filho sobrevivesse e ele mesmo ter sua vida poupada, era só fazer isso. Os que não fizeram, fizeram por rebeldia. Né? Igual Caim, porque Caim não pegou o cordeiro, ele não sabia que o sacrifício que Deus queria no cordeiro, e orgulhoso que Caim era. Por isso que Deus não aceitou Caim e nem o cordeiro. Mas o espírito de profecia, se eu não estou enganada, diz que alguns egípcios se abrigaram na casa de judeus nessa noite. Alguns senhores de escravos judeus que ouviram os judeus dizer que eles creram e se abrigaram na casa e foram poupados. Se eu não estou enganado, o espírito de profecia diz isso. Que teve egípcio que foi poupado porque creu e foi se abrigar na casa dos seus próprios escravos. Eles viram que as 9 pragas já tinham sido devastaram tudo e eles creram. E por isso eles foram poupados. Inclusive esses foram os que fugiram com os hebreus. Porque no meio dos hebreus foram vários egípcios. Foram esses que creram e foram poupados. Entendeu? 10 horas, né? Já? 3 minutos. Dá para pegar essa aqui? Dá não, né? E aqui, a quarta-feira para frente, é um outro assunto dentro desse, mas é bom fechar com isso aqui para a gente não perder a ideia, né? Então, gente, Jesus é o nosso poder supremo, porque ele atendeu todas as necessidades, expectativas, profecias, tudo que se esperava. Ele foi mudo até o final, não deu uma palavra, ele foi manso até cumprir o sacrifício, assim como o cordeiro vivo. E o sangue dele nos purifica de todo pecado, nos limpa de toda injustiça e nos livra da morte eterna. Amém. Amém? Por isso que ele é digno. Por isso que ele é o cordeiro bendito, digno de abrir o livro com 7 selos, de nos revelar o futuro e de nos conduzir até a vida eterna. Amém? Amém. Por isso que a gente adora ele, por isso que a gente ama ele, por isso que eu falar com ele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo sacrifício que é definitivo, que é perfeito, que é tudo para nós. Sim, Deus. Se nós olharmos para o teu sacrifício todos os dias, nós vamos sentir cada vez mais nojo ao pecado, cada vez mais vontade de nos chegarmos aqui. Nos ajuda, Senhor, a ter o teu sacrifício, a tua morte e lançamento todos os dias. Amém. Fique conosco. Cada um aqui, Senhor, possa passar esse sangue do Cordeiro, nos livrar do seu coração. Sim, Deus. E o teu sangue nos liberte de todo pecado. Amém. Dá-nos um pouco de paz, nos ajuda a meditar nas tuas palavras. Incomoda, Senhor, aqueles que não vieram, faz a gente ter a consciência de que aqui é o melhor lugar. Sim, Deus. Antes que seja tarde demais, porque o tempo está acabando, os sinais estão aí, a gente já está vendo as coisas acontecendo. Verdade. E casa não é um lugar para ficar num momento como esse. É na tua casa que é o melhor lugar. É com os irmãos de fé que nós devemos estar. Para nos fortalecermos nessa caminhada. Sim, Deus. Usa-nos, em nome de Jesus. Amém.